Eu sou a Duda, eu acabei de ser aprovada em medicina na UFMG depois de 3 anos de tentativa. O importante é não desistir, né? A gente às vezes não acha que isso é verdade, mas no final a gente percebe que esse é o importante, é continuar tentando, modificando nossa forma de estudar, procurando o melhor método, mas não desistir é o principal. Acho que eu ficava muito presa nisso de ter que fazer tudo que o cursinho mandava, e eu acabava fazendo por fazer e não para aprender, para falar que eu tinha feito todos os exercícios, todos os módulos, todas as redações, só que acabou que ficou muito mecânico, eu fazia para entregar e não para estudar, para aprender de verdade. Então, eu acho que foi isso que pegou, me sobrecarreguei demais e aí no final eu não tinha aprendido tudo, não tinha treinado estratégia de prova, estava me sabotando, para falar a verdade, né? Você fazia resumo quando? Eu fiz no meu 3º ano, bastante, e no primeiro ano de cursinho até mais ou menos metade do ano. E por que você parou? Cursinho eu parei mais por falta de tempo. Eu vi que estava acumulando muitos módulos e aí não ia dar tempo de fazer resumo de tudo, eu acabei parando. E foi aí, no final desse ano, que eu comecei a adaptar para post-its. Eu mudei os resumos gigantes para umas anotações menorzinhas em post-it nas próprias questões. Aí, no outro ano, quando eu comecei, eu já tinha visto que o post-it tinha funcionado e falei, não preciso mais de fazer resumo, né? Vou continuar fazendo post-it, que eu gasto muito menos tempo e é tão eficiente quanto. O problema do resumo é que ele até funciona bem na escola, né? Só que quando é tanta matéria, a pessoa fica perdida, né? Fica assim, nossa, meu Deus, como é que eu vou dar conta de fazer tudo de tudo? E aí não dá E tempo. igual você fala, eu reescrevi um material didático. Meus resumos eram literalmente pegar o caderno e copiar tudo de novo em outra folha. Eu não conseguia deixar nada de fora, porque eu achava que tudo ia cair. Eu falava assim, o que eu não coloquei aqui vai cair, e aí eu não vou ter colocado, eu vou errar. E aí eu fazia aqueles resumos imensos, assim, de 10 páginas, 20 páginas, só que no final isso aí não valia de nada, né? Eu não estava aprendendo, não estava aplicando, não estava conseguindo resolver as questões rápido. Se a gente for pensar, assim, nos pontos que são importantes, assim, tipo, na questão do cronograma ser individualizado, por exemplo, não você estudar mais do que você está precisando e não fazer tudo de tudo. O outro ponto, de estudar de forma ativa, de ter revisão, de revisar os erros, trabalhar a estratégia de prova. O que você acha que faltou nesse primeiro ano de cursinho? Que você estudou muito e a nota não aumentou? Eu não cuidei da minha saúde mental, eu era muito desesperada com as coisas, muito eu tenho que fazer porque eu tenho, e se eu descansar eu vou estar errando, se eu descansar, tem gente estudando enquanto eu descanso, não posso descansar, não posso ter um final de semana tranquilo. Eu também corrigi as questões do simulado muito por fazer, falar que eu fiz. Eu acho que meu primeiro ano foi resumido em, cumprir metas, mas não cumprir bem feito, só dar o check lá na agenda, mas não fazer direito. Aí eu fiz tudo, mas não fiz direito, entendeu? E você conseguia fazer atividade física, dormir bem? Atividade física eu nunca fui de fazer, para falar a verdade. Eu só fui fazer atividade com o sprint no ano passado, pra você ter uma noção. Mas o sono também nunca foi bom nesses anos, não. Eu era muito tensa com tudo, então eu ficava muito nervosa, pilhada, e não conseguia descansar quase nada. Você fez atividade física, você acha que foi bom? Achei que foi ótimo, junto com a meditação, mudou minha vida para sempre, eu acho. Nunca mais vou ficar sem fazer. Que coisa boa mesmo, porque tem muita evidência, sabe? Hoje mesmo eu estava conversando com o Pedro, que é um aluno meu, que vai fazer ciências médicas, dia 30. Falei, eu pode fazer atividade física? Ele, mas eu não tenho tempo. Eu falei, não pode fazer, porque tem evidência, né, científica, assim, de melhora. E o que você fez nesse segundo ano de cursinho, depois num balde de água fria, né, que foi difícil levantar? Você foi, então, de 776 para 58. 58 para 822. O que você fez aí nesse ano que foi importante? O que você fez diferente? Eu já tinha reconhecido um pouco dos meus erros depois que passou o Enem. Porque foi assim, quando eu saí do Enem, no segundo dia eu achei que eu tinha arrasado em matemática. Só que aí depois eu fui corrigir e vi que eu caí em todas as pegadinhas que tinham na prova, assim. Falei, nossa, devo ter acertado umas 38, e quando eu corrigi foi 32, 31, não lembro direito. Aí, no meu segundo ano, eu já tinha percebido que me faltou exercício. Então, antes das aulas começarem mesmo, eu cheguei, juntei um monte de simulado e pedi para minha mãe para a gente imprimir numa gráfica. E aí eu já comecei o ano fazendo muitas questões, já fui com essa mentalidade de eu vou treinar muito e também tentei cuidar da minha saúde mental assim ao máximo, não ficar me sentindo culpada por estar descansando, porque depois a gente vê que isso é a maior bobeira que tem. E para levantar do balde de água fria, eu pensei, nossa,
mas eu vou desistir agora. Eu já fiz 2 anos. Já era para eu ter começado outra faculdade, eu escolhi não começar. Aí eu vou desistir agora, sendo que eu já podia estar no quarto período, sei lá, não valia a pena desistir aquela hora. Eu falei, vou fazer mais um ano e vamos ver no que vai dar. E deu. O que você vê que fez diferença, assim, para você? Meu psicológico foi totalmente diferente nesse último ano. Eu fui para a prova muito tranquila e consciente de que eu tinha feito a minha parte, tinha dado o meu melhor. Eu estava muito em paz. E antes da prova começar, eu usei aquelas técnicas de respiração que você ensinou, das cores, dos sons. E eu fiz umas 15 vezes antes da prova, fiz durante a prova também. Me ajudou muito a ficar tranquila. E eu acho que isso fez muita diferença, porque nos outros anos eu negligenciei muito essa parte. A gente fica achando que é só estudar, estudar, estudar. E a nossa saúde mental, nossa tranquilidade é tão importante quanto, sabe? Eu acho que você não chega em resultado se você não tiver tranquilo, não tiver com a cabeça no lugar. Se você pudesse dar um conselho para a Duda lá do primeiro ano de cursinho, qual seria? Para de se sentir culpada de estar descansando, de estar parando, porque estudar cansado, não estudar, vai dar na mesma no final, não vai absorver nada cansada. E desapega de resumo, você não aprende só escrevendo, igual você acha que só aprende escrevendo. E é isso, muda para exercícios, faz da melhor forma que você conseguir, mas sem ficar copiando textos enormes, achando que cada palavrinha que eu não colocar vai cair, porque a gente acha que só o que a gente não coloca cai. E aí eu fiquei muito nessa mentalidade de fazer, mas não fazer bem feito. Fazer 2, 3 redações na semana, mas não estar prestando atenção em nenhuma, não estar presente em nenhuma. E para quem está nessa luta aí que você conhece, né? De ser vestibulando, de medicina, tem gente de perfis muito diferentes. Tem gente do cursinho, tem gente que estuda em casa, tem gente que já tem uma graduação, tem gente que não tem. Mas no geral, assim, o que você falaria para essas pessoas? Se fosse falar 3 coisas. Para não desistir e não se contentar com outras coisas que não sejam o que você realmente quer. Não ficar entrando em outros cursos para falar, mas eu vou continuar estudando para medicina. Eu acho que é se dedicar, se doar mesmo, para descansar, tá? Ninguém é uma máquina, ninguém estuda 24 horas por dia, e por mais que as pessoas mostrem isso em rede social, não é a verdade. E também para não ficar caindo nessas coisas de, só passa quem estuda dessa forma. Porque a gente vê que é a maior mentira, porque eu tenho amigas que, se eu perguntar como elas estudavam, foi totalmente diferente. A gente vê muitos cursinhos que vendem uma fórmula pronta de aprovar, e não é assim, porque não é todo mundo que passa que faz desse jeito. E assim, não faz sentido de ter um único jeito para gente que tem perfil completamente diferente, né? Eu outro dia vi uma propaganda assim, o FMG, estude dessa forma e você será aprovado, sabe? Umas coisas, um marketing muito agressivo para quem está estudando. Esse aqui, ó. Foi esse mesmo que eu vi, eu fiquei indignada. Você não vai passar no vestibular se não aplicar esse método. Aí eu fiquei, não, gente, não caiam nessas coisas não, porque, pelo amor de Deus, que método é esse? Que todo mundo que faz passa, tem vaga para todo mundo passar assim? Sim. A primeira coisa que eu sempre falo é que eu vejo que tem gente que nem precisa de uma... Tem gente que naturalmente já sabe estudar, tem gente que naturalmente já sabe se organizar, né? Eu sempre falo isso, minha preocupação não é com essa pessoa já está no caminho. Né? Minha preocupação é com a pessoa que está estudando e o resultado não está vindo. Aí a gente tem que ter o método dela. Né? Mas vender método pronto assim, tem gente que acredita, igual eu estava falando. Tem gente que prefere comprar o curso de uma pessoa que não é especialista, não é nada. A pessoa vende um curso porque tirou 840 de média do que confiar num professor que realmente tem uma formação, que tem didática. E aí eu fico brincando assim, nossa, se eu falar que todo dia eu nadava 6 horas da manhã, no mínimo 20 pessoas vão começar a nadar 6 horas da manhã também, porque se eu falei que é assim que faz para passar, muita gente acredita. E não é assim, nem tudo é verdade. Como que foram os seus resultados nos simulados? Tipo, no primeiro ano de cursinho, no segundo ano? Você tem uma ideia? No meu primeiro ano, eu acho que eu acertava menos de 150, era mais ou menos 145, 146. Eu não tinha nenhum resultado assim espetacular por área. Uhum. Aí no meu segundo ano de cursinho eu já comecei acertando mais de 150 e eu mantive mais ou menos essa média. E meus acertos foram muito parecidos com o que eu acertava no cursinho, em todas as áreas, assim, no geral. Eu estava fazendo 158, 159 no final, que foi o que eu realmente tirei no Enem. Foi bem parecido. E você acha que fez diferença em imprimir os simulados? Fez. Eu não consigo fazer nada assim digital, sabe? Eu não gosto da tela, eu preferia fazer tudo à mão, impresso. Sempre fiz assim e sempre foi o melhor para mim. Eu não consigo ficar acompanhando em tela nem fazer anotação.
fez muita diferença, porque dá para anotar, dá para fazer observações com muito mais facilidade do que ficar anotando no tablet ou no computador.